Bom dia, meus amigos colorados e não colorados, os que ficaram magoados do Roger ir treinar o Inter e aqueles que achavam assim que o Roger ia ser uma solução. Tudo bem, ganhamos um campeonato gaúcho, mas não foi com essa bola toda. É que os times que nós enfrentamos no gauchão eram muito ruins, inclusive o Grêmio, né? Tá tão mal que tá pior que nós. Tá com os mesmos 20 pontos, mas tá atrás de nós na tabela. E aí é complicado, né? Mas assim, ó, eu vim fazer esse vídeo hoje aqui, ó, para falar um pouco sobre essa questão de treinador de futebol. Eu já disse outras vezes em alguns vídeos que eu joguei futebol e depois fui treinador durante muitos e muitos anos e fui treinador de várias modalidades. Fui treinador de futsal, fui treinador de futsal, fui treinador de campo principalmente, né? Mas porque jogava campo, jogava salão, jogava sete e aí entendia das regras de todas as competições que eu disputei. E fui treinador de várias categorias também. Fui treinador tanto do masculino quanto do feminino, no futsal. E no campo também fui treinador do feminino. E masculino nem se fala, né? Porque daí eu treinei todas as categorias, desde o sub-11 até o quarentão. De todas que vocês imaginarem, no campo eu fui treinador. E com a habilidade que eu tinha para tratar o grupo de jogadores, mas com a demonstração de conhecimento, quando tinha uma equipe em campo, fez com que a gente conquistasse muitas competições, 32 para ser mais exato, e tinha o respeito de todos os jogadores. Nunca teve um jogador que dissesse assim, porque o Vico, porque não sei o que. Não, nunca. Sempre todo mundo abraçou as broncas junto comigo. E aí eu vou dizer para vocês assim, ó, por que hoje eu vim aqui para falar sobre treinador, sobre o Roger. Porque eu no início até não acompanhava o trabalho dele, mas achava assim, o Roger deve ser um bom treinador, porque andou treinando por tudo aí, né? Mas agora que ele veio fazer o trabalho no Inter, eu ainda torcia por ele, dizia, o Roger é bom treinador. Mas daí tu começa a acompanhar e analisar o que acontece nos jogos, e aí tu começa a ver que ele não é bom treinador. Porque eu vou fazer análise de jogos, tá? Vamos começar pelas mudanças que o Roger faz. Não muda esquema nunca, só muda jogador por jogador. Primeiro ele tira um jogador da lateral, bota outro na lateral, tira um zagueiro, bota outro zagueiro, tira um volante, bota outro volante, tira um ponta, bota outro, e ele não muda o esquema de jogo nunca. E aí eu pergunto, será que é porque não tem jogador suficiente para fazer a alteração de esquema? Eu acho que não. Eu acho que é porque ele é muito teimoso. Quanto tempo ele teimou com Valência e Borré, e eles não dando resultado. Quanto tempo ele treinou com Bruno Henrique, teimou com Bruno Henrique, sem o Bruno Henrique dar resposta nenhuma. E aí, nesse caso, tem que mudar o esquema de jogo para poder tirar os que não estão resolvendo e botar gente que resolva dentro do campo. Mas o Roger insistia no esquema único que ele usava. Usou uma vez um 3 zagueiro, 3-5-2, quando era todo reserva o time, ele nunca treinou aquilo. Isso é coisa de quem não é treinador, de quem não conhece futebol. E aí, eu vou dizer assim, ó, nós temos correção, pelo menos, na forma de jogadores atuarem dentro de campo com o Roger? Não. Nós temos dois laterais que são bons apoiadores.
O Aguirre até marca um pouco melhor que o nosso guri da lateral esquerda lá, que o Bernabé. Mas, mesmo assim, não tem cobertura para nenhum dos dois. E quando o Roger tenta fazer alguma coisa, ele faz com que os pontas venham para cobrir os laterais. Não é isso. Se joga com dois volantes, um primeiro e um segundo, tem que ter cobertura nos laterais, os volantes que é mais próximo. E aí os pontas recuam para o meio, voltam para o meio, para auxiliar do meio para frente, até por serem jogadores de mais qualidade para criar jogadas. Mas o Roger não vê desse jeito. Então está mais do que na hora dele sair. Porque não tem solução. Pode largar Por que ele não... Vamos dizer assim, ó, por que ele demora tanto para mudar um jogador que não está dando resposta? Porque a direção contratou, olha esse volante aí, no último jogo eu já critiquei ele e estou falando de novo agora, esse volante que veio aí, que a direção contratou e largou na mão do Roger lá, nós tendo o Ricardo Matias, que é muito mais jogador que qualquer um que eles têm lá para jogar de primeiro volante. Aí é guri, é novo, tem que ver, porque não tem que ver nada. O cara tem personalidade, o cara é jogador, bota lá e faz jogar. Sabe? Esse tipo de coisa não dá para aceitar dentro de um clube profissional. Porque um treinador que tem o grupo na mão, ele tem que saber fazer a vontade dele prevalecer dentro do campo. E qual é a vontade do Roger? É aquilo que eu falei no início do vídeo. É trocar 6 por meia dúzia e não mudar nada, e não mudar esquema de jogo, e não acontece as coisas no Inter. Essa é a vontade do Roger. E aí não tem mais o que ele fazer no Inter. Não sei por que ainda esperaram para jogar essa partida de domingo. Não tem que esperar mais nada, manda embora de uma vez, deixa o auxiliar no jogo de domingo, enquanto isso negocia para trazer um treinador que venha para cá para resolver a situação, até porque vai ter a parada FIFA. Mas vou dizer um negócio para vocês assim, ó, eu tô decepcionado, porque eu acreditei no Roger. Eu não fui naquela de que, é gremista, sabe, nada disso, sabe? Porque nós tivemos quantos treinadores que jogaram... Quantos jogadores que jogaram no Grêmio e no Inter e quando vestiram a camisa sempre se doaram? Claro, não vamos falar do Edenilson, porque o Edenilson não acontece nada. Mas olha os jogadores que nós tivemos. Alguns que saíram do Grêmio que vieram para o Inter e outros que saíram do Inter e foram para o Grêmio e resolveram. Sabe? Esse tipo de coisa. O treinador é a mesma coisa. Então não pode taxar o cara, porque tinha os pés na calçada da fama, então não pode jogar no Inter. Por que não? Não pode treinar o Inter. Por que não? Se treinador é uma profissão. É a mesma coisa como um jogador de futebol. Eles ganham para ir lá e fazer acontecer. Então, esse tipo de coisa. Por que não? Por que não? Agora vai dar entrevista e dizer, não, mas agora nós vamos ter tempo. Não, ele teve tempo já numa outra parada FIFA e não aconteceu. Sabe? Então, pelo amor de Deus, nós ficamos nos iludindo. Eu não fiquei me iludindo, mas, sabe, com essa história de classificou para as duas Copas, mas era visto que o Inter não ia passar por nenhum. Mas eu ainda tinha uma esperança, como muita gente da imprensa, no jogo contra o Fluminense. Mas tomamos um baile do Fluminense. E caímos fora. E aí vocês acham que mobilização, Flamengo, não sei o que. O Flamengo é 10 anos luz na frente dos outros. Então, não adianta, gente. Nós temos que nos mobilizar para fazer o que temos condições de fazer. O que não tem condição de fazer milagre, vem lá de cima, não pega a varinha mágica lá para fazer um milagre lá e dizer, não, agora vocês vão arrebentar com o Flamengo, vão ganhar o Flamengo. Não. Deus não se mete em futebol. Até tem que fazer uma oração e tal para não acontecer uma desgraça, para não quebrar ninguém, para não dar um problema maior. É isso. Até uma oração antes do jogo eu não digo nada, tem que ser feita. A gente sempre usou isso, mas não, porque vamos rezar para ganhar. Não. Deus não se envolve. Todos somos filhos de Deus. Ele deixa acontecer aquele que tem mais capacidade.
Agora, quando não se tem capacidade, aí não tem Deus que acuda. Aí é brincadeira, né, gente? Então, vou dizer para vocês assim, ó, eu fiquei e tô decepcionado com a direção, principalmente, porque a direção parece assim que faz de tudo para só botar coisa ruim lá dentro do Inter, coisa que não resolve lá dentro do Inter. Olha as contratações. Mas quem é que não queria contratar o Borrell ou o Valência? Tá tudo bem, mas vieram, não deram o retorno que era esperado, deu. Tira de uma vez para não estar com essa despesa enorme aí todo mês. De 3.200 por mês. 3.200.000. Sabe? Então, esse tipo de coisa me deixa maluco aqui do lado de fora. Eu costumo fazer vídeos para simplesmente comentar o acontecimento do jogo, mas não dá mais para ficar esperando só para isso. Agora nós temos que começar a cair de pau em cima, criticar o que está errado e vamos que vamos, gente. O torcedor não precisa parar de ir no estádio, sabe? Mas é que vai diminuir o público, queira ou não queira, vai diminuir. Mas se forem lá, vaiam do primeiro ao último minuto do jogo, caiam de pau em cima do presidente, grita, manda sair, pede para ele tirar, pedir as contas e sair de lá e deixar alguém assumir aquilo lá. Pede para a comissão técnica zarpar de lá, sair fora. O que está acontecendo? Onde é que está o preparo físico dos nossos jogadores? Porque era muito jogo, agora é menos jogo, daí vai dar. Não, eu acho que o preparo físico, sempre que teve chance, foi colocado em prática. Pelo Paixão, que é ou foi, não sei, um dos melhores preparadores físicos do país. Mas hoje no time do Inter a gente não vê essa resposta toda. Porque, por exemplo, o Valência, como é que o Valência era quando chegou aqui? O Valência dava uma canelada na bola e saía que nem um boi brabo e passava por cima dos caras. Agora ele não tem mais força e não passa por ninguém. Então falta alguma coisa. É vontade dele ou é preparo físico? Essas coisas têm que ser analisadas. Tem que analisar dessa forma. Por quê? Por exemplo, o Roger, todos os jogos faz 5 alterações, é sempre as mesmas. Não muda nada. Faz alteração e não muda ninguém. O time não muda a maneira de jogar, não melhora dentro de campo, não acontece nada, sabe? Então, tá mais do que na hora de saltar fora do tambor. Galo que não bica mais, não adianta ficar no tambor. Então, essas coisas aí, gente, nós temos que nos adaptar às coisas erradas? Não, nós temos que nos adaptar a cobrar. Resmungar não, mas cobrar e vaiar e xingar e botar na mesa. Ir para dentro do estádio lá, ó, jogador que tá arrastando a bunda lá, se arrastando, cai de pau em cima. Eles ganham muito para se desdobrar lá dentro do campo. E não para ficar fazendo onda lá e não resolver nada. Direção, presidente, pelo amor de Deus, vaiem o presidente, gritem o nome dele, sai, pede para sair. Sabe, quase que eu disse uma besteira agora. Mas olha, gente, gritem o nome do presidente e peçam para ele dar lugar para quem realmente conheça futebol e queira resolver. Porque o nosso presidente já deu demonstração de cor e salteado, que não conhece nada de futebol. Não sabe nada. Aquilo que eu digo sempre, olha gente, no futebol eu conheço o rengo sentado e o cego dormindo. Só que lá no Inter não tem ninguém que tenha essa visão aí. Que sabe ter um grupo na mão e saber como cobrar e não perder o grupo. O Roger sempre foi uma nulidade do lado do campo, tu nunca via ele se mobilizar, ele cobrar. Agora no último jogo ele só faltou pegar uma espingarda e sair dando tiro, de tão nervoso que ele estava. Então essas coisas aí dão uma demonstração de que não tem mais espaço. Para isso não tem mais espaço. Está na hora de nós
demolir com aquilo lá, não a pau, não quebrando tudo, não é isso, demolir que eu digo, sabe, cobrando, gritando, vaiando, deixando eles malucos lá, já que nós estamos ficando malucos também como torcedor. Tá, gente? Eu nem sei quantos minutos já tá o nosso vídeo ali, vou botar o óculos, senão eu não enxergo. Já deu lá 15. Eu acho que já deu tamanho suficiente, porque eu vou postar esse vídeo aí e pedir para que as pessoas, se não concordarem comigo, não tem problema, critiquem a minha postagem, critiquem a minha posição. Se gostarem, também façam um comentário legal. Mas deem o like, se inscrevam no canal e vamos lá, gente. Vamos que o nosso Inter é muito grande para nós ficar sofrendo do jeito que nós estamos sofrendo. Nós temos que cobrar para ter mais soluções lá dentro do Internacional. Valeu e até o próximo vídeo.